Como sempre faço, irmãos, quando vou iniciar um novo livro da Bíblia, eu faço um panorama, onde ali eu identifico os principais ensinamentos acerca do livro para as nossas vidas. Então, hoje não vai ser diferente. Vamos começar Jonas. E eu queria que você abrisse aí, deixasse a sua Bíblia aberta em Jonas. Mas tem um versículo em especial, eu acredito, como tantos outros comentaristas, que é o versículo-chave da profecia de Jonas, que é o capítulo 2, verso 9, a parte finalzinho, que a gente chama de parte D. E como os irmãos podem ver aí, o tema principal é a compaixão de Deus. Quem está aqui já há bastante tempo, vem acompanhando as exposições dos profetas menores. Nós acabamos de terminar Obadias. E Obadias é o julgamento de Deus, Deus chamando a juízo. Ali um povo que tinha um parentesco com aqueles que eles perseguiram, que eles causaram injustiça, o povo de Deus. Esaú, os edomitas, perseguindo Israel, Jacó, e ajudando as nações inimigas a escravizar, a roubar, a hostilizar, a humilhar. Aí nós vimos em Obadias Deus chamando, mais ou menos depois de 2000 anos. Tem um ditado popular que diz que a justiça de Deus tarda, mas não falha. Na verdade, ela não falha. Tardar é por nossa conta, porque a gente vive dentro de um tempo cronológico, mas Deus é atemporal. Então, para Deus, a justiça dele nunca tarda. A justiça de Deus chega no tempo certo. Mas então, por que falar de 2000 anos? É para a gente entender. E a gente entendeu isso. Por mais que o mundo esteja bagunçado, por mais que muitos se sintam injustiçados, e esses que se sentem injustiçados se reconhecem como filhos de Deus, como aqueles que vivem para a honra e glória do Senhor, e mesmo sofrendo injustiça, eles deveriam saber, devem saber, que um dia, nós vimos isso, o verso de Obadias, o verso 15, que disse: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações, você será tratado da mesma forma como tratou os outros. O mal que você fez cairá sobre a sua cabeça. Aí é uma face de Deus que nós vimos, também em Amós, em Joel, em Oséias, de um Deus que comumente as pessoas não querem falar ou não querem aceitar. Um Deus que se vinga, um Deus que pune, um Deus que castiga. E Obadias deixou muito claro que o Senhor ia trazer a sua mão vingadora sobre os edomitas, ao ponto deles não mais existirem como nação. E, de fato, isso aconteceu. E o verso 15 que eu acabei de ler aponta para um grande juízo final, onde Deus virá e acabará com tudo e com todos. Isso é fato. As pessoas entram em pânico em saber da guerra lá da Rússia contra a Ucrânia, ou se os Estados Unidos entrar em guerra, o mundo vai acabar. O mundo não vai acabar com guerra. O mundo não vai acabar com pandemias. O mundo vai acabar quando Cristo estabelecer a sua justiça final. Mas olhe que impressionante. Terminamos o livro de Obadias com esse discurso tão pesado, tão difícil, mas está na Bíblia. É só você ler. Palavras duras, fortíssimas de Deus. Duras. Tipo, eu vou esmagar, eu vou escravizar, eu vou tocar fogo.
eu vou esfolar. Está aí. Mas eis que vem Jonas. Aí o Deus de compaixão se apresenta. Os irmãos lembram que eu disse assim, irmãos, Deus é justo, mas Deus é misericordioso. Não tem como a gente entender a justiça de Deus sem compreender o amor dele. E não tem como a gente dizer que compreende o amor de Deus se a gente não entender a sua justiça. O amor de Deus faz justiça. A justiça de Deus é amor, por mais ser difícil de compreender. E olhe o que nós vamos ver aqui no livro de Jonas. O verso que baseia tudo aquilo que eu vou apontar aqui para os irmãos nesse panorama está no verso 9, que diz assim, essa é a fala do profeta Jonas. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício. O que prometi, cumprirei. Ao Senhor pertence a salvação. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, muito obrigado por mais essa oportunidade de começar mais um livro da Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo haja no meio de nós. Da criança ao idoso, do menos instruído ao mais instruído, que todos sejam alcançados pelas verdades contidas nesse texto. Em nome de Jesus, que todos os sermões que virão, seja, Senhor, transformador para as nossas vidas. É que eu te peço e te rogo, em nome de Jesus. Como é o panorama que eu faço aqui, irmãos? Muito simples. São 4 capítulos. Primeiro capítulo, a paciência de Deus. Verso 1 e 17. Nós vamos ver a paciência de Deus aqui. Agora, normalmente, quando a gente escuta essa palavra paciência, a ideia é de uma pessoa parada. Uma pessoa que não reage. Uma pessoa passiva. Normalmente essa é a ideia. Mas nós vamos pontuar algumas coisas aqui, no capítulo 1, que a gente vai ver que a paciência de Deus não é como a gente normalmente pensa. Capítulo 2, nós vamos ver a misericórdia de Deus, do verso 1 ao 10. E no verso 1 ao 10, tem uma oração aqui maravilhosa. Do verso 2 até o 6, propriamente dito. Que certamente vai ser um dos sermões que virão. Capítulo 3, nós vamos ver o poder de Deus, do verso 1 ao 10. E capítulo 4, a graça de Deus. Na leitura, quem fez a leitura, quem conhece o livro de Jonas, percebe que a palavra Senhor se repete aqui várias vezes. O texto vai começar assim: a palavra do Senhor que veio a Jonas. Essa fraseologia vai se repetir no capítulo 3. A palavra do Senhor veio a Jonas. Na continuidade do capítulo 3 vai aparecer a palavra Senhor na boca de Jonas, na boca dos pagãos, na boca do rei de Nínive. Do capítulo 1 até o final do capítulo 2, vai aparecer a palavra Senhor. E essa palavra Senhor, que ela aparece aqui, quando eles escutam essa palavra do Senhor, é a palavra Yahvé, Javé. É aquela palavra, meus irmãos, quando Moisés está diante de Deus e quer se acovardar de ir levar a mensagem de Deus, assim como aqui Jonas vai ser chamado a levar a mensagem de Deus. Aí o Senhor chega para Moisés: está com medo de quê, Moisés? Eu vou chegar para Faraó e vou dizer o quê? Se Faraó nem te conhece, não sabe nem quem tu é. Lembre-se, naquela época, no Egito, Faraó, muitos deuses ali eram adorados. Eu vou dizer o quê para ele?
É exatamente essa palavra, que é impronunciável. No decorrer dos anos, foi colocado algumas vogais para que se pudesse pronunciar. Essa que seria Yahvé, Javé, que nada mais é que Deus soberano, Deus criador de tudo e de todos. E lá, a Moisés, ele diz assim: o eu sou. Diga que o eu sou te enviou. O eu sou. O que isso quer dizer? Eu sou, não tem ninguém depois nem antes de mim. Eu sou autossuficiente. Eu sou o criador de tudo. Eu tenho poder para tudo. Eu governo tudo. Pois essa é a manifestação de Deus aqui para Jonas. Quando ele, no primeiro verso, e assim se repete por todos os 4 capítulos, ele sempre lembrando: olha, quem está falando contigo, Jonas, é o mesmo que falou com Moisés. E certamente Jonas ia lembrar o que foi que Deus fez através de Moisés. Os irmãos lembram, tirou o povo lá do Egito. Faraó era o homem mais poderoso daquela época. E o Senhor, Deus, usou Moisés e foi feito exatamente como Deus quis. Algo interessante acerca do livro de Jonas. Normalmente, a grande maioria das pessoas, isso incluindo os crentes, conhece Jonas pela história da baleia. Da baleia. Mas, de fato, a Bíblia não fala que é uma baleia. É um grande peixe. E por a maioria pensar assim, normalmente se acredita que o personagem ou a personagem principal do livro é Jonas. Mas não é, irmãos. É Deus. Sempre será Deus. Por que esse livro está aqui? Por que Jonas está aqui? O que é que Deus quer nos ensinar aqui e agora, nesse livro? Que Ele é paciente, que Ele é misericordioso, que Ele é poderoso, que Ele é gracioso. Acabamos de terminar um livro onde a perspectiva que Deus se mostrou foi: eu vou punir, eu vou fazer justiça, eu vou trazer juízo. E a palavra que mais aparecia lá para a tradução de Senhor não era Yahvé, era Adonai, Senhor dos Exércitos, Senhor Todo-Poderoso. Ou seja, o Senhor que está pronto para a briga. Aí aqui agora o Senhor se apresenta como um Deus soberano e chama Jonas. Alguns acreditam que Jonas nunca existiu. Que essa história aqui, que está aqui, o gênero literário dela, é ficção, é uma história com para trazer uma verdade. Por que algumas pessoas acreditam nisso? Pela história da baleia. Pense um pouquinho. O texto vai dizer mais adiante, nas exposições, que um grande peixe, a baleia, engoliu esse indivíduo chamado Jonas. E ele passou 3 dias dentro da barriga desse peixe. O livro de Jonas também vai falar de uma planta que o Senhor vai fazer surgir da noite para o dia. Ela vai crescer, vai dar sombra, e depois ele vai falar com um vermezinho para ir lá mexer com essa planta, e essa planta vai morrer. E as pessoas dizem: não dá para acreditar num negócio desse. Não dá para acreditar. Mas a pergunta é: quem é cristão que olha para um texto desse? O que ele poderia responder para esses que olham para essas 2 situações aqui citadas e acham que isso é muito sobrenatural demais, é miraculoso demais para que se possa acreditar que isso é verdade? Assim como muitos não acreditam no livro de Gênesis, né? Que Adão, essa conversa, tal, está ali mesmo só para a gente ter uma ideia, né, de que Deus é isso, aquilo, outro. Mas, meus irmãos, existe um texto na Bíblia que se repete, que é suficiente para respaldar
que Jonas existiu. Isso aqui é uma história, uma narrativa histórica no tempo e no espaço. Aconteceu mesmo, mais ou menos, há 2.800 anos atrás. Há mais ou menos isso. 800 anos antes de Cristo. Isso aqui aconteceu. E aonde a gente poderia ver isso? Eu quero que os irmãos vão lá para Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Isso aqui é suficiente para dar crédito a tudo aquilo que nós vamos começar a ouvir aqui no livro de Jonas. Mateus, capítulo 12, que vai aparecer também em Marcos, capítulo 2, Lucas, capítulo 6, mas aqui é mais extenso a relação do que vai ser dito aqui com o nosso livro em questão. A partir do verso 39, diz assim: Então alguns escribas e fariseus, Mateus 12, do verso 38. Vamos aqui. Então alguns escribas, prestem atenção, e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Aí o Senhor aqui é Jesus, certo? Deus encarnado. Mas ele respondeu. Jesus está respondendo. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal. Sinal aqui é uma ação miraculosa. É algo sobrenatural. Milagre, milagre. Aí Jesus diz, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Aí ele cita Jonas aí, ó. E aí ele vai descrever um episódio que acontece no livro de Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, o Senhor está associando um fato histórico, real, com um fato histórico, real, miraculoso. Qual, irmãos? A morte e a ressurreição de Cristo. Então, você é crente. Você creu em Deus. Então, se você crê que Cristo, há 2.000 anos atrás, veio a esse mundo, ele morreu e ressuscitou, e usou Jonas como um paralelo de algo que já aconteceu para algo que ainda ia acontecer quando ele diz isso, e aconteceu, a gente não vai crer que uma baleia, ou um peixe grande, seja lá o que for, engoliu esse homem, passou 3 dias lá com ele? Sim. Mas veja que o Senhor vai citar outra verdade relacionada ao fato histórico de Jonas. Ele diz, verso 41, Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Aí se você for lá para Jonas, fica aí, seguro, não desmarca não. Se você for lá para Jonas, verso 5 do capítulo 3, os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupas feitas de pano de saco, desde o maior até o menor. É o que Jesus está dizendo. Eles se converteram e no grande dia eles vão condenar vocês porque vocês não acreditam em mim. Jesus está dizendo isso. E aí vem um terceiro argumento. O primeiro, o link com a ressurreição. O segundo, a conversão, o arrependimento dos ninivitas. E agora ele vai fazer a relação dele, o profeta da nova aliança, que trouxe a pregação de salvação, o consolo do Espírito Santo. Ele vai dizer agora. E aqui está quem é maior do que? Quem, irmãos? Jonas. Então isso aqui é suficiente para dizer para qualquer pessoa que duvida que o livro de Jonas de fato aconteceu. É histórico. E Jonas, em 2 Reis, capítulo 14, do verso 25 em diante, ele aparece lá como um profeta.
E tudo indica que Jonas está profetizando no período de Jeroboão II, de muita prosperidade, mas que está sendo ameaçado pela Assíria. A cidade de Nínive é a capital da Síria, a nação mais horripilante, mais perversa, mais cruel que poderia existir. Aí veja, meus irmãos, a compaixão do Senhor. Um Senhor que até então, nos livros anteriores, se mostra tão firme, tão vingativo, tão cruel para muitas pessoas, né? E aí ele mostra a compaixão para uns dos quais é nomeado um dos maiores perseguidores do seu povo, a Síria. Um povo que agia com instinto de crueldade. O pessoal da Síria eram tão cruéis, meus irmãos, tão cruéis. Quando eles iam para a batalha, eles faziam questão de não matar logo. Ele pegava o seu inimigo, tirava uma perna, tirava um braço e empalava e fazia com que as pessoas pegassem o único braço que ele tinha e cumprimentá-lo. E aí, quando a pessoa já estava mesmo assim com dores insuportáveis, eles decapitavam essa pessoa e dava a cabeça para os parentes desfilarem com essa, obrigavam os parentes a desfilarem. Parentes esses que no futuro breve estariam na mesma situação. Eram muito cruéis. Quando iam para suas batalhas, eles faziam questão de derrubar o seu inimigo, pisar na sua garganta, meus irmãos, e pegar na sua língua e puxar até arrancar a língua da pessoa. Eles eram cruéis. E é esse povo que o Senhor vai oferecer salvação. E ele vai pegar aquele que deveria ser o mais improvável. Jonas é o único profeta registrado nas Escrituras que Deus levanta para profetizar para uma outra nação que não foi a do próprio povo de Deus, escolhido por ele. Todos os outros profetas, a exclusividade era profetizar ou para Judá, Reino do Sul, ou para Israel, Reino do Norte, capital Samaria. Judá, capital Jerusalém. Alguns pregavam para alguns vizinhos, mas Jonas é o único nas Escrituras que vai pregar para os seus inimigos. Por isso que o primeiro capítulo começa logo, eu denomino ele como paciência de Deus. Porque aqui, no verso 2, vem a grande questão que vai trazer todo o desenrolar da relação de Deus com Jonas e com o propósito de Deus na vida de Jonas para Nínive. Olha o que é que o verso 2 vai dizer. Levante-se. É a ordem do Senhor soberano. Levante-se. É uma ordem. Não é para se questionar. É para ir. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até minha presença. Onde é que está a paciência de Deus aí? É só você lembrar de Obadias, principalmente de Obadias, mas de Amós, de Oséias. Por que Deus não fulmina logo? Deus não é o Criador, o que aparece aqui não é Yahvé, o Deus que pode tudo. Se Deus detectou que essa grande cidade, a maldade dela subiu à sua presença, por que Deus não fulminou logo todo mundo? Acabou. Acabou com tudo. Esse é o Deus criador de todas as coisas. Ele não criou só o grande peixe para engolir Jonas.
Ele criou tudo, meus irmãos. A terra, o sol, as estrelas, tudo. Deus criou tudo. Então, para ele seria muito simples acabar com tudo. Ele acabou com Sodoma e Gomorra. Ele poderia ter acabado com Nínive. Muito pior, muito mais perversa, muito mais depravada. Mas Deus mostra a sua paciência aqui em levantar. Aí Deus quer mostrar a sua compaixão para Nínive, a sua paciência para com Nínive. Deus quer mostrar a sua paciência e compaixão para Jonas, o teimoso, o desobediente. Verso 3, a resposta de Jonas. Jonas se levantou, mas não para fazer o que Deus disse. Jonas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Desceu a Jope, encontrou o navio que ia para Tarsis, pagou a passagem, embarcou no navio e foi para longe da presença de Deus. Mais uma vez aqui, o mesmo argumento. Deus podia ter acabado com Jonas. Como é? Tu sabe quem tu está falando? Yahvé. Olha o que foi que eu fiz através de Moisés com Faraó, rapaz. E tu ousa me afrontar e dizer que não vai? Eu mando tu ir e tu não vai? Olha a paciência do Senhor. Olha a paciência. Tem um slidezinho para passar e o cidadão sai na hora que eu vou pedir para ele passar. Eu vou te amarrar nessa cadeira. Pronto. Aí, irmãos. Só para os irmãos entenderem como ele queria mesmo era fazer a vontade dele. Olha aí, ó. Deixa eu ligar isso aqui para pontuar para os irmãos. Aqui foi onde ele nasceu. Bem aqui assim, cidadezinha em Jerusalém. O Senhor fala com ele aqui. É para ele ir para cá. A Síria está aqui. Ou a Nínive, que é a capital da Síria. Está bem aqui. 800 quilômetros. Era muito chão para ele andar. Mas ele resolve vir bem para cá. Jobs. E compra sua passagem, como o texto diz. E vem para cá, mais ou menos. Ele quer vir para cá. Mais ou menos 3.200 quilômetros. Aí, pela localização, o mapa aí, fica muito claro que ele vai fazer exatamente o contrário do que Deus está dizendo para ele fazer. Vá para cá, ele diz, eu vou é para lá. Só que ele não chega aqui, né, irmãos? Mais ou menos por aqui acontece a paciência de Deus em ação. Só isso, volta lá. A paciência de Deus em ação, porque no final, meus irmãos, vai ser como Deus disse. Vai ser como Deus quer. Não tem quem consiga vencer essa quebra de braço com o Senhor. Agora, olha que interessante. São 4 capítulos. O capítulo 1, do verso 1 até o 7, meus irmãos, ele vai fazer um paralelo com o capítulo 3. Do 1 até o 7. O capítulo 2 vai fazer um paralelo com o capítulo 4. Olha aqui como é interessante. Já lemos o verso 1, né? Que diz, a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo, palavra do Senhor. Agora, 3:1, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo a mesma coisa. Ó. Verso 2 do capítulo 1, a mensagem que Deus quer que ele faça. No 3:2, a mensagem novamente que Deus quer que ele faça. 1:3, a resposta de Jonas. No 3:3, olha o que é que está escrito. Jonas se levantou e foi a Nínive. No 1:3, eu não vou, eu vou para o outro lado. No 3:3, ele diz, agora eu vou.
Agora perceba que entre o capítulo 1 e o capítulo 3 tem o capítulo 2. Aconteceu alguma coisa, né? Mas o ponto é esse. As semelhanças aí. E o escritor aqui provavelmente foi Jonas. Há debates a dizerem que foi outra pessoa. Mas a maioria dos comentaristas estudiosos acredita que foi Jonas que escreveu aqui. Jonas, diferente de todos os outros profetas, a profecia dele é diferenciada. É uma narração de algo que aconteceu com ele. Porque normalmente, quando se fala em profeta, é sempre aquele jargão. O Senhor mandou dizer, assim diz o Senhor, né? O Senhor me apareceu e mostrou isso. O Jonas é diferente, ele está contando um relato, como se fosse um diário, mas é uma profecia. O verso 4, uma palavra de advertência, olha aí. Mas, a intervenção de Deus. Vai ficar assim não, Jonas. Você vai para o outro lado? Não é assim não. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Olha a intervenção de Deus. É o Deus paciente agindo. Agora, olhe o verso 4 do capítulo 3. Jonas começou a percorrer a cidade a caminho de um dia e pregava, dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Olha aí. Palavra de advertência. Para Jonas, e agora Jonas, uma palavra de advertência para Nínive. Depois nós vamos falar sobre isso quando chegar aqui nesse ponto do sermão que vem mais adiante. Verso 5 do capítulo 1, tem uma resposta aí. Mas a resposta vai vir primeiro, não de Jonas, mas dos pagãos. Aí eu vou parafrasear como os gentios, os ímpios. É como se Deus estivesse falando hoje e o crente está tão desobediente que quem vai dar uma resposta, quem daria uma resposta para Deus seria o ímpio, aquele que não confessa Ele como Senhor e Salvador. Olha aí o que, é que o verso vai dizer. Verso 5. Então os marinheiros, Jonas até aqui não aparece. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram. Aí você vai agora para o 3:5. Os ninivitas, não é? Na representação dos pagãos, eles dizem que creram em Deus e proclamaram jejum. Até agora, a ênfase aqui é do mundo, ouvindo Deus e se voltando para Ele. Verso 6 do capítulo 1, outro paralelo. A resposta de líderes pagãos. Agora quem vai falar é o líder desses marinheiros. Olha aí o que, é que o texto vai dizer. O capitão do navio se aproxima de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Porque Jonas está lá, de boa no convés lá, dormindo, de boa. E o mar enlouquecido. Aí o líder da embarcação, o capitão, pagão também, vai lá questionar a ele tudo o que está acontecendo. Verso 6 do capítulo 3. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os seus trajes reais, cobriu-se de pano de saco, sentou-se sobre as cinzas e mandou proclamar e divulgar em Nínive um mandato, um jejum. E no verso 7, a resposta dos pagãos, em última análise, do que de fato estava acontecendo com Jonas. E no 3:7, a resposta dos pagãos, em última análise, com o que estava acontecendo com Jonas. Olha o 7. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar a sorte para descobrir quem é o culpado desse mal que caiu sobre nós. E caiu a sorte sobre Jonas. Verso 7. Mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por um mandato do rei e dos nobres, ninguém, nem mesmo os animais, boi e ovelhas, podem comer coisa alguma. Não lhe deis pasto, nem deixe que bebam água. E o capítulo
2 que faz um paralelo com o 4 é como Deus ensinou a Jonas ali no ventre do peixe. E no capítulo 10, como Deus ensinou graça, poder, no capítulo 2, misericórdia, e como ele ensinou graça, poder e misericórdia também com a planta. Deus agindo soberano para falar com Jonas, através daquele peixe. E Deus também agindo soberanamente, o Deus da criação, através daquela planta. Então, o que é que a gente pode ver aqui em cada capítulo desse, meus irmãos? Simples. Capítulo 1, a paciência de Deus. Na fuga de Jonas, da missão que Deus deu a ele. Na tempestade que Deus ali derrama, que mostra que Deus tem tanta paciência com Jonas, que está fazendo de tudo para que Jonas volte a atenção para ele. E Deus vai usar os meios, as circunstâncias. Usa os marinheiros para que sejam instrumentos dele. Aí mostra a soberania de Deus. Deus só fala pelos seus, né? Deus fala por quem ele quiser. Deus age de todas as maneiras. E Deus está fazendo tudo isso. Está perseguindo quem, meus irmãos? Está perseguindo Jonas. Está perseguindo Jonas. Qual é a aplicação aqui? É que a paciência de Deus é evidente. É evidente em dar oportunidade para o arrependimento. Tudo que está relatado aqui no capítulo 1, nada mais é do que um Deus dando oportunidade para que Jonas, que eu acredito que era, de fato, temente a Deus, mas estava em um momento de imaturidade. Imaturidade que a gente vai entender o porquê depois. Eu não posso dizer tudo aqui, mas só para os irmãos terem uma ideia. Como Deus é misericordioso e compassivo. Deus tem algo a fazer, Deus tem um propósito a cumprir, mas Ele, por misericórdia, quer que isso seja feito por aquele que Ele escolheu. Como eu disse no começo, Deus podia ter resolvido esse problema sozinho, essa dificuldade sozinho. Mas a desobediência de Jonas mostra para nós aqui o quanto Deus é paciente em fazer tudo. Tudo. E tudo aí é mexer com o mar, abalar tudo, mexer com homens pagãos idólatras, cheios de deuses, a temê-lo e chamar a atenção daquele que, de fato, deveria ter obedecido a Deus desde o começo. Capítulo 2, a misericórdia de Deus. Mais uma vez, a misericórdia de Deus em mandar esse grande peixe. A pergunta que eu fiz para mim foi: esse peixe que Deus mandou, que muitos chamam de baleia, foi para juízo, foi para destruição de Jonas ou foi para livramento? Aí eu fiquei pensando, foi ou não foi? Deus mandou o peixe comer ele mesmo, para matar ele e depois ressuscitar ele, dar um susto nele. O que foi? Quando a gente lê a oração de Jonas, a gente vai perceber, a gente vai aprofundar isso. A gente vai perceber, meus irmãos, que o peixe foi livramento de Deus. Não foi juízo de Deus para Jonas. Foi para salvá-lo. É só você olhar como é que começa a oração. E diz que essa oração ele está fazendo dentro do ventre do peixe, da barriga do peixe. Mas olha aí, na minha angústia, é o começo da oração dele no verso 2 do capítulo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a minha voz. E olha o que ele diz aqui no verso 3. Pois me lançaste nas profundezas do coração dos mares. O que ele está dizendo? Senhor, tu me jogou no mar. Mas quem jogou não foi os marinheiros. Olha o senso de soberania que esse cara tinha, meus irmãos. Mesmo em desobediência, ele tinha discernimento, ele sabia que aquelas circunstâncias, tudo que estava acontecendo, provia da mão de Deus. Ele diz aqui, pois me lançaste. Ele não diz, os marinheiros me lançaram.
Eu estou revoltado. Não. Tu me lançaste nas profundezas do coração dos mares. E ele diz que essa correnteza puxou ele lá para baixo. As ondas passaram sobre mim. Então eu disse: estou excluído da tua presença. Será que tornarei a ver o teu santo templo? Ao verso 5. As águas me cercaram até a alma e o abismo me rodeou. As águas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes. Foi até o mais profundo dos mares. Aí ele diz assim, ó, cujos ferrolhos se fecharam atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura. Ó Senhor, meu Deus. Como é que Deus fez isso? Como é que Deus fez isso, meus irmãos? Tinha algum submarino lá? Algum mergulhador lá? Como é que Deus tirou ele lá de dentro? Lá do fundo do mar? Foi o peixe, meus irmãos. O peixe pegou ele. Olha aí a misericórdia de Deus. Olha aí a soberania de Deus. Deus no controle de tudo e de todos. Às vezes você está na vida aí, as coisas estão acontecendo e você se desespera. Você se desespera. E você sendo um cristão que lê a Bíblia, você precisa entender que pode estar fora do nosso controle. E pode estar fora do nosso controle por causa dos nossos pecados. Mas mesmo assim, ainda assim, está no controle de Deus, meus irmãos. Porque isso tudo está acontecendo com Jonas porque ele desobedeceu. Mas nesse inteirinho da sua desobediência está lá a paciência de Deus, a misericórdia de Deus. E no capítulo 3, o poder de Deus. O poder de Deus que convence ele. Porque o capítulo 3 começa, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Mas agora Jonas está mais amadurecido, está mais quebrantado. Por isso que crente, ele não pode dizer, eu não quero passar por aflições. O salmista diz, foi-me bom ter sido afligido. As aflições fazem parte, nos amadurecem. Isso é uma realidade na nossa vida cotidiana. Qualquer coisa que a gente queira alcançar, almejar, qualquer coisa, a gente paga um preço, a gente sofre antes. Você já deve ter ouvido muita gente dizer assim, não, eu passei nesse concurso aí, mas eu passei tantas horas acordado. Ah, deixei muito feriado para ficar em casa estudando. Aí eu não tinha dinheiro para comprar livro, eu ia para a biblioteca. Aí eu não tinha dinheiro para pegar o ônibus para ir para a biblioteca, eu ia a pé, no sol quente, tal. Uma vez eu fui assaltado, aí conta aquela história, tal. Mas no final foi para quê? Para lhe amadurecer, para você dar valor. Caminhar com Cristo não é diferente. O coração de Jonas é um, quando ele escuta a primeira vez Deus dizendo, olha, eu quero que você vá lá na cidade de Nínive, a grande cidade. Aí Jonas olha assim, como é que é? Eu vou pregar o pessoal que persegue a gente, que mata a gente. O pessoal que é ruim. Não vou nada. Onde é que tu está com a cabeça? Deus mandar eu pregar para esse pessoal. Esse pessoal não merece, não. Às vezes a gente não está assim. Não vou pregar. Né? Tem alguns irmãos aqui, se mandasse ele pregar para o ministro da Justiça, para o presidente, não vou pregar não, só para ele ir para o inferno. Olha aí, Deus dizendo, não é assim não. Quem manda sou eu, quem salva sou eu. O seu papel é ter compaixão, é pregar, é ter misericórdia. Mas como é que a gente aprende a ter misericórdia? Quando é que a gente aprende a ser gracioso? É quando a gente se percebe recebendo a compaixão, a graça e a misericórdia. Capítulo 3, Jonas entendeu isso. Por isso que a resposta dele é, agora eu vou. Então, a misericórdia de Deus está presente, mesmo quando estamos em situações difíceis. Então, todas as vezes que você olhar para alguém que racionalmente pensando, o que ele merece mesmo é ir para o inferno, lembre-se, a graça que veio sobre você, a compaixão de Deus, a misericórdia que veio de Deus sobre você, está também para todos, enquanto tiver vida.
A gente não pode achar Deus injusto por dar a graça dele para alguém que a gente avaliou que não merecia. No Novo Testamento tem várias parábolas que fazem essa relação. E aí vem o capítulo 4, que mostra de fato o poder de Deus, a graça de Deus aí, em especial. Quando isso aqui é enigmático. O sonho de todo, pelo menos é para ser, de todo pregador, é você pregar e ver a pregação, a resposta, pessoas se quebrantando e dizendo, eu quero entregar minha vida a Cristo. Eu não quero mais viver para mim mesmo, eu não quero mais viver amando as coisas desse mundo. Eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Eu acredito que um dia tudo isso vai acabar. Eu acredito que existe vida depois da morte, para sofrimento eterno ou para refrigério. Então eu quero derramar a minha vida agora diante do Senhor. Todo pregador ia dar pulos de alegria. Mas com ele não é o que acontece. Aí parece que esse Jonas aqui, do capítulo 4, faz lembrar a parábola do filho pródigo. O capítulo 1 é o filho que foi embora. Desobedeceu o pai, foi embora, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, me dá a parte que me cabe, e foi lá e queimou tudo. Aí depois ele volta, se arrepende. Aí no capítulo 3 para o 4, e o 4, parece o segundo filho, aquele que está lá com o pai, que nunca saiu de perto dele. Está lá, mas não se alegra com o irmão que voltou. Era para ele ficar feliz. Era isso que o pai queria. Tanto que o pai disse, meu filho, tudo que eu tenho é teu, sempre foi. Não, tu nunca me deu nem um cabritinho para eu fazer uma festa para o meu pessoal. Aí vem esse teu filho aí, ó, não merece não, rapaz. Pegou a herança dele, queimou todinha e fez tudo que não presta. Gastou com meretriz, e o texto nem fala isso, mas ele dá essa ideia, né? O irmão, ele está com um coração tão egoísta que ele não fica feliz em ver o pai derramando compaixão, misericórdia, graça, poder. Está tudo lá, meus irmãos. Graça em receber o filho, poder em dizer, olha, traga aí a melhor chinela aí, bota um anel no dedo dele aí, uma roupa. Autoridade, poder está dando o menino. E o outro, então Jonas, parece que ele está nesses dois papéis. Isso fica muito claro no capítulo 4, que diz assim, mas Jonas ficou muito aborrecido com o quê? Com o que aconteceu no verso 5 do capítulo 3. Toda a cidade se converteu, o rei, um decreto para fazer jejum, até os animais tinham que fazer jejum. Aí ele não gostou. Olha o que ele diz. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. E ele orou. Agora a oração dele é diferente da oração quando ele estava dentro da barriga do peixe. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra? Aí isso pressupõe que essa fala está lá no verso 2 do capítulo 1. Quando o Senhor manda ele ir, ele diz, vou não. Eu não vou não, porque eu sei que se eu for, esse povo se arrepende, tu salva. E ele não merece salvação. Eu não vou. Sabe? É como o convite que eu fiz, traga um visitante no domingo. Aí tu olha para o teu irmão, para o teu pai, o pastor pediu para eu levar para ouvir a mensagem, leva, não merece não. Tem que ir para o inferno mesmo. Entendeu? Aí o teu pai vem, tua mãe vem, teu irmão, teu amigo, teu colega, aí escuta a pregação, fica com o coração quebrantado, diz, eu quero o Senhor Jesus. Aí tu fica com raiva. Olha aí a noção do negócio. Está aí. Ainda vai justificar e dizer, aí, ó, é por isso que eu não queria vir. Por isso que eu não queria pregar para eles. Porque por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que tu és bondoso e compassivo. Olha aí, irmãos. Bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia. E que mudas de ideia
quanto ao mal que anunciaste. Agora, Senhor, peço que tires minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Olha aí, irmãos, Jonas. Nem parece o Jonas que estava orando. Senhor, muito obrigado, tu mandou esse peixe aí que me salvou. Pronto, eu já estava vendo tudo apagar. Né? Quem aqui já quase se afogou sabe mais ou menos o que é, né? Eu já quase me afoguei, eu sei como que é. Ele dá só um tchauzinho assim. Dei o último pulo lá para cima e senti só o vento batendo no meu dedinho. Eu digo, agora já foi, vou morrer. Já ficava pensando no caixão, minha família, todo mundo. Ó. Aí não foi a baleia que veio me pegar, não. Foi uma pessoa no jet ski que deu a mão assim, eu só senti a mão, ó. Me puxou. Me deu um colete, eu me salvei. Mas olha aí, o que é que Jonas está dizendo? Me mate, quero ver isso não. Aí o Senhor é engraçado, o Senhor vai dizer assim, você acha que é razoável essa sua raiva? Vai ser muito legal quando a gente for expor esse pedaço aqui, irmãos. O relacionamento do crente com Deus tem essas variações aí, meus irmãos. Entendeu? É, mais uma vez, mostrando como Deus tem paciência com a gente. Né? Porque você termina o capítulo 2, o verso 9 que nós lemos aqui, o finalzinho, a salvação veio do Senhor, o homem está tendo essa experiência com Deus, mas vai, chega no final do seu relato e diz isso daí. O que é que a gente aprende aí? Algo deveria ser óbvio para todos nós, que a graça de Deus se estende a todos, mesmo quando a nossa visão é limitada, mesmo quando a gente acha que não merece. A todos os piores. Lembra que Jesus disse isso? Eu não vim para os que estão sãos, perfeitinhos. Eu vim para os doentes, sabe? Se o Hitler tivesse crido em Cristo antes de morrer, por tudo que ele fez, Deus perdoaria ele, meus irmãos. A gente se apega muito no poder de Deus, né? O poder de Deus é grande demais. Né? Aí parece menino de quinta série. Deus é tão poderoso, se ele quiser jogar futebol com a lua, ele joga, porque ele é Deus. Aí todo mundo amém. Mas ele não é poderoso para ter uma graça forte, uma compaixão gigantesca, que não consegue medir, para salvar o pior dos pecadores. E quando eu digo pior dos pecadores, pense no raciocínio humano mesmo. Pior pecador, estuprador, aliciador, certo? Serial killer. Pense aí no pior. A misericórdia, o perdão, o favor de Deus está sobre esse. Se Deus quiser salvar, ele salva e pronto. Porque quando ele salva, meus irmãos, é uma nova criação, uma nova criatura. A gente tem que acreditar nisso. Porque às vezes, mesmo, esse livro de Jonas, ele veio uma boa hora para nós aqui. Depois de ouvir tanto de justiça, de juízo de Deus, e olhar para o mundo que nós estamos vivendo, e ver como está esculhambado esse negócio, meus irmãos. O negócio está uma Sodoma e Gomorra. Entendeu? Outro dia eu estava vindo para cá, para a igreja, domingo. E vinha no meu carro, quando eu olhei, um cara bem grandão, de trancinha, de barba. Aí parecia com roupa de bailarina, toda rosa, indo para a academia malhar. Eu digo, que é isso, meu irmão? Onde é que a gente vai chegar? Entendeu? A gente vai para shopping, vocês não estão vendo isso, não? As pessoas se vestindo com as roupas estranhas. Aí a tendência da gente é dizer assim, Senhor, acaba, mata, esfola, isso não merece não, vão tudo queimar no mármore do inferno. Mas aí a gente se depara com o livro de Jonas, Deus mandando Jonas ir para a cidade de Nínive, uma das piores cidades. Um povo mais cruel, mais arrogante, mais soberbo. E o capítulo 4 termina como? Uma pergunta. Ó. Olha como é que vai terminar o capítulo 4. E você, Deus falando para Jonas, e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Por quê? Porque ele está com raiva, né?
porque o Senhor tem matado lá a planta. Também. O Senhor faz isso. Só tem 2 profetas que terminam a sua profecia com pergunta. O primeiro deles é esse aqui, certo? Jonas. O segundo, se você passar as folhas aí, Miqueias, Naum. Interessante. Tanto Jonas como Naum, eles profetizaram para os ninivitas. Só que a profecia de Jonas é de paciência de Deus, misericórdia, poder e graça. A de Naum não, é de juízo. Olha aí, ó. Naum, último capítulo. Verso 19, do último capítulo de Naum, capítulo 3, tá? Verso 19. Não há remédio para o seu mal. Olha como agora o viés de Deus não é mais paciência, não é mais misericórdia, poder e graça. Agora é juízo, é castigo, é punição para a mesma cidade. Não há remédio para o seu mal. O seu ferimento é grave. Todos que ouviram falar do que aconteceu com você baterão palmas. Pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Essa segunda pergunta, a gente entende. Deus é justo, como a gente viu em Obadias. Deus não vai deixar nada impune. Deus é um Deus de retribuição. Na pergunta de Jonas, é Deus falando para nós. Como é que você tem visto o mundo? Depravado? Beleza. Distante de mim? Beleza. Perverso? Beleza. Contra todos os princípios que eu estabeleci? Beleza. Aí como é que o seu coração se sente com isso? Eu me sinto igual Jonas, Deus. Então aprenda com Jonas. Sinta misericórdia. Sinta compaixão. Mas isso não quer dizer não confrontar. Não confrontar. O resultado sempre vai ser do jeito que Deus quer. Com má vontade, com boa vontade, mas Deus vai fazer o que Ele quer. Se você ler o verso 3 do capítulo 3, no finalzinho vai dizer, em 40 dias, Nínive será destruída. A pregação de Jonas são 5 palavras. Traduzindo do original, o que Jonas disse mais ou menos foi isso aqui. A pregação de Jonas, que o verso 5 diz que se converteu todo mundo. Não foi uma pregação com fundo musical, não foi uma pregação por um profeta entusiasmado, cheio de boas intenções com sua plateia. Não. Ele estava desejoso de que Deus não salvasse ninguém ali. Então as palavras dele foram poucas. Então as palavras dele foram 5 palavras. Vou dizer para cada um de vocês. Mais ou menos isso aqui, ó. Volta, 40 dias, Nínive, destruição. A ideia de volta é, se arrependa. Aí foi isso. Volta, 40 dias, Nínive, se arrependa. Ou Nínive será destruída. Pronto. Foi isso. Isso foi suficiente para o que o verso 5 registra, do capítulo 3. E os ninivitas creram em Deus. Às vezes as pessoas querem dizer, na minha igreja não está se convertendo ninguém porque está sendo pregado direito. Ou eu não consigo, ninguém crê em Cristo, eu evangelizo, mas ninguém crê em Cristo. Eu preciso, tal. Você precisa se organizar, você precisa saber argumentar. Mas quando acontece, foi porque Deus quis. Não foi porque você fez isso ou aquilo outro. Estão entendendo, irmãos? Não é um método, mas é sempre Deus quem faz. Mas se eu sei disso,
eu vou desprezar o método. Não, eu tenho que ter responsabilidade. Eu preciso fazer com amor, eu preciso fazer com dedicação. Mas eu não posso achar que quando a coisa dá certo, foi porque eu fiz assim. A coisa vai dar certo quando Deus age. Até quando a gente não faz da maneira correta. Porque aqui não foi a maneira mais correta de se entregar um recado de Deus para uma nação que precisava se arrepender. As palavras foram poucas, mas o poder foi muito. A graça foi muito, a paciência foi muito. E, de fato, aconteceu como o Senhor disse que ia acontecer. Então, meus irmãos, de tudo que eu falei aqui nesses 4 capítulos, que nós vamos expor eles detalhadamente, eu não sei quantos sermões se darão, mas eu digo para os irmãos que o primeiro sermão, domingo que vem, será do verso 1 ao 3. Aí nós vamos esmiuçar. Daí nós vamos dando sequência. Eu não sei quantos serão. Obadias deu 6 sermões. Eu não sei quantos darão. Mas eu preciso da intercessão dos irmãos. Eu preciso que os irmãos leiam esse texto em casa. Leia, releia, marque palavras repetidas, os contrastes. E deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração para quando você chegar aqui, aí juntos, nós crescermos nas verdades. Principalmente da paciência, da misericórdia, do poder e da graça de Deus. Então, eu quero terminar trazendo uma aplicação específica para cada capítulo aqui em questão. Capítulo 1 da paciência de Deus. Eu quero que você escute isso aqui. A história de Jonas mostra que nossas escolhas têm impacto não apenas em nós mesmos, mas também nos outros ao nosso redor. Devemos lembrar que nossas ações podem afetar aqueles que nos cercam. Os marinheiros, muita gente foi envolvida pelas consequências da desobediência de Jonas. A minha desobediência, a sua desobediência, não vai gerar consequências só em nós. Mesmo que essas consequências sejam a manifestação da paciência, do poder, da graça, do favor, da misericórdia de Deus sobre nós. Então não esqueça disso. A sua ação de desobediência vai gerar consequências para aqueles que estão à sua volta. E no caso aqui de Jonas, que constrangedor ele ser repreendido por aqueles pelos quais ele deveria repreender. Não é? Eu me lembro quando eu era adolescente, no colégio, que alguém descobria que eu era crente e que descobria que eu era filho de pastor. Aí pronto, meus irmãos. Pense nas consequências desagradáveis. Todas as vezes que eu fazia alguma travessura, o que é que eu ouvia? Ele disse que é crente, ó. Para ser crente igual a ele, ó. E é filho de pastor. Olha aí. Olha a vergonha. A vergonha que Jonas passou. Ei, rapaz, tu tá vendo o que está acontecendo aqui não? Mas tu não sabe não o que está acontecendo? Nós já clamamos nossos deuses, pagãos de um monte de Deus. Vai e vem, fala com o teu Deus aí para ver. E o homem nada. Eles vão e falam, vamos lançar sorte aqui. Eles que resolvem aquela situação. Então, guarde isso. Capítulo 2, a misericórdia de Deus. A oração de Jonas reflete sua rendição à soberania de Deus. Da mesma forma, devemos reconhecer que Deus está no controle de todas as situações e confiar nele. Confiar quando tudo está do jeito que a gente faz, do jeito que a gente quer, é fácil demais. Confiar em Deus, meus irmãos, é quando realmente as circunstâncias são adversas, fogem do nosso controle. Por nossa fidelidade ou por nossa infidelidade. Mas veja que maravilha. A infidelidade de Jonas não mudou a ação soberana de Deus. Não mudou, meus irmãos. Deus continuou soberano. Não tem nada que eu e você possamos fazer pela nossa desobediência, que é pecado, que tire Deus do controle. Deus está sempre no controle. Agora nós vamos sofrer as consequências, mas Deus está no controle. E ao você ter essa percepção, não tem outro caminho. Você vai se arrepender. Você vai se voltar para Deus. Senhor, tu és soberano, tem misericórdia de mim. Foi isso que ele fez. Capítulo 3.
poder de Deus? Qual a implicação aqui? A decisão de Deus de não destruir Nínive destaca a sua misericórdia e seu desejo de perdoar. Devemos celebrar a misericórdia de Deus em nossas próprias vidas e na vida daqueles ao nosso redor. A gente tem que se alegrar que Deus nos perdoou e tem que acreditar que tem mais pessoas para Deus perdoar. Não acabou, não. Tem mais gente para o Senhor salvar. Por isso que a gente está aqui. O mundo está perdido? Está. Cada vez mais depravado? Está. Mas a gente não pode perder essa percepção que Deus continua sendo misericordioso. É que é uma prova, meus irmãos. Quando o Senhor chega, capítulo 1, para Jonas e diz: Jonas, vá para Nínive. Jonas, como? É como se Deus chegasse agora para nós e dissesse assim, ó, qual é o país pior do evangelho hoje? Assim, o que vem na minha mente é a Coreia do Norte. É o país mais anti-Cristo. E Deus dissesse: eu quero que você vá lá pregar para eles. Não, mas eles defamam o teu nome. Eles perseguem. Eles matam com requinte de crueldade. Deus dissesse: vá lá. A gente tem que mensurar a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o poder de Deus, a paciência de Deus, infinitamente infinita, meus irmãos. Não se acaba. Às vezes não. Nós queremos associar o poder de Deus só para fazer milagre, para curar. Mas o maior milagre que pode acontecer nesse mundo, meus irmãos, não é cego enxergar, não é aleijado andar, não é morto ressuscitar. O maior milagre, meus irmãos, é uma vida ser salvo, irmãos. As pessoas hoje soltam fogos, porque vão para uma igreja e chega lá: eu vi um cego enxergar. Aí o cego enxergou, mas vai para o inferno. Eu vi um aleijado andar. Aí o aleijado anda para se prostituir, para fazer miséria. E não vai para a eternidade com o Senhor. Nós devíamos orar todos os dias para que esse Deus de paciência, de misericórdia, de poder, de graça, se manifestasse no meio de nós. E a lógica, meus irmãos, o mundo ficaria menos pior. Menos pior. Se 50% das pessoas que estão aqui à nossa volta, que não confessaram Cristo como Senhor e Salvador, recebesse o perdão, a misericórdia e o favor de Deus, certamente muitas coisas melhorariam aqui no nosso bairro. Não é porque eu sei que vai piorar que eu vou ficar omisso, ou que eu vou fazer as coisas piorarem mais ainda. Nós somos chamados para resistir. Resistir com essa convicção de que Deus é misericordioso, é poderoso, é gracioso e é paciente, meus irmãos. Amém? Abraça o propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus aqui? Qual é o propósito desse livro aqui? É a chamada à obediência e ao arrependimento. A chamada de obediência a Jonas, chamada de arrependimento aos ninivitas. Entenda os ninivitas, o mundo caído. Entenda, Jonas, você que um dia confessou Cristo como Senhor e Salvador. É seu papel se manter fiel nesse chamado. Nós somos chamados para falar desse Deus paciente, desse Deus gracioso, misericordioso, poderoso. Que Deus assim nos conserve. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa noite. Que você saia daqui meditando em tudo que foi falado. Deus é um Deus de justiça, ninguém ficará impune. Mas enquanto houver vida, enquanto houver fôlego, esse Deus, da qual se apresenta aqui para nós, através desse livro do Jonas, é um Deus paciente, misericordioso, poderoso, para salvar. Para salvar. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, muito obrigado pela tua palavra. Abençoa essa semana, abençoa a quarta.